A gente vai falar sobre o coronavírus daquele jeito que a gente só fala aqui no Mulheres, de um jeito que a gente entende, com uma resposta clara e com todas as nossas dúvidas respondidas pelo Dr. Francisco. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. É o assunto do momento, não? Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, infectologista. Bom, só se fala nisso, mas tem umas coisas que eu não sei se estão claras para todo mundo. Ok. Antes de mais nada, isso todo mundo tem falado, eu gostaria de ouvir do senhor. Senhor, pelo respeito ao conhecimento, por favor, eu gostaria de saber se a gente precisa evitar lugares, se a gente precisa evitar pessoas, se a preocupação pode ir um pouco além da preocupação e virar um certo pânico. Tá. Eu acho que é super importante, nesse momento, a gente tentar esclarecer exatamente qual que é o risco atual, o risco real, o que é que pode acontecer, pensando na situação que a gente tem hoje e pensando em algumas probabilidades, em alguns cenários, até para deixar a população mais tranquila e preparada para isso, tá? Então, assim, a primeira mensagem é que não existe nenhum motivo para pânico ou para desespero, tá? Por dois motivos, né? O primeiro motivo é que, apesar do grande número de casos que esse vírus tem provocado, principalmente na China, né, onde está concentrada a maioria absoluta dos casos, a mortalidade causada por esse vírus, ela não é maior, por exemplo, do que o que é causado por uma gripe, né, do que é causado pelo vírus influenza. Tá? Então não é um vírus altamente letal. É diferente, por exemplo, da suspeita que a gente teve há 15 anos atrás, ou um pouco mais, né, de um parente desse coronavírus, que era o agente causador da SARS, né, que também surgiu lá na China, que praticamente 10% das pessoas acometidas por esse vírus iam a óbito. Ou da que ainda hoje acontece lá no Oriente Médio, que é o MERS, também é uma outra doença, uma síndrome respiratória do Oriente Médio, que tem uma mortalidade em torno de 35%. Então, o primeiro ponto importante, não é tão fatal como as pessoas podem imaginar. Isso. É tão fatal quanto o influenza. Isso. Perfeito. Tá? E o segundo ponto por enquanto a gente não tem nenhum caso confirmado desse vírus aqui no Brasil. Então por que esse desespero, doutor Francisco? Pois a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam se preocupando muito mais com aquilo que está sendo propagado lá fora, principalmente do jeito que está sendo propagado, do que com problemas reais, né, que acontecem aqui no nosso dia a dia. Então, se é para a gente se preocupar com alguma coisa nesse momento, vamos nos preocupar com a influenza e as infecções respiratórias, que todos os anos matam quase 80 mil pessoas no Brasil. Tá. E, pelo menos no caso da influenza, a gente tem uma vacina que muita gente deixa de se vacinar, quer dizer, tendo uma forma de se prevenir. Proteger. Então, existem perigos, existem coisas mais reais e mais próximas da gente, mas que às vezes no momento, levado pela comoção e pela emoção, as pessoas acabam não raciocinando de uma forma muito racional. E essa quarentena? Tá. Então, acho que o que é importante antes da gente falar da quarentena é assim, não só a Organização Mundial da Saúde, a China, mas todos os países, principalmente depois que a Organização Mundial da Saúde decretou lá o estado de emergência de saúde pública internacional, eles procuram trabalhar de uma forma coordenada, né? Então, o que é que significa essa emergência de saúde pública? Isso. Não é todo mundo em pânico, todo mundo morrendo de medo, não. É uma oportunidade, né, para trabalhar a partir de orientações que, na maior parte das vezes, são emanadas da Organização Mundial da Saúde, né, fazendo com que os países tenham determinadas obrigações no sentido de fornecer dados para que se possa saber exatamente o que é que está acontecendo e, principalmente, trabalhar em cooperação com países menos desenvolvidos, países que teriam menor possibilidade de lutar contra essa epidemia. Então, é uma forma cooperativa de trabalhar para que todo mundo junto consiga conter essa disseminação desse vírus. Então, a pergunta sobre a quarentena. O que é que acontece? A gente sabe que apesar desse vírus não ser um vírus que tenha uma letalidade tão alta, ele tem uma alta transmissibilidade, né? Os estudos feitos até o momento, e é muito importante a gente levar em consideração que a gente está falando de um vírus que foi descoberto, quer dizer, foi identificado há pouco mais de um mês. Né? Existia antes e a gente não sabia ou ele Não.
Na verdade, é um vírus novo, né? Ele veio a partir de uma mutação de um vírus pré-existente. Da gripe? Que não, de um vírus... Essa família do vírus coronavírus é uma família que já existe há bastante tempo e ela não tem relação com o influenza, que é o vírus da gripe. Tá. Então, esse coronavírus ele já existia, mas só em animais. E existem coronavírus próprios do ser humano. Tá? Então, esse coronavírus sofreu uma mutação e passou de animal para ser humano. Normalmente, quando acontece esse tipo de migração, muitas vezes, e quando o vírus consegue provocar doença, ele pode provocar uma doença mais grave. Né? E foi isso que aconteceu, porque os coronavírus que a gente conhece atualmente, os 4 tipos que normalmente causam doença no ser humano, eles habitualmente causam um resfriado comum, aquela coriza, dor de garganta, às vezes sem febre, e tudo bem. Né? A exceção são esses coronavírus que vêm dos animais, que são esses 3 que a gente já conhece até agora. O da SARS, lá em 2003, o MERS em 2013 e agora esse coronavírus que a gente tem chamado de 2019 nCoV, né, que é uma sigla para o novo coronavírus, para identificação. Provavelmente mais para frente ele deve ganhar um outro nome. A gente estava vendo uma imagem anterior que resumia tudo que a gente já falou até agora, né? Será que... Aí, muito bem, muito obrigada. Então, exatamente. Esse coronavírus é um grande grupo, né? Alguns desses vírus são próprios de animais e eles normalmente se transmitem dentro das espécies. Então, tem um coronavírus específicos de mamíferos, coronavírus específicos de humanos, né? De répteis, e eles não costumam provocar doença fora da sua espécie. Eventualmente, depois de uma mutação, isso pode acontecer. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo agora. Então, é uma situação excepcional, um vírus novo. Perfeito. Né? Quer a próxima imagem? Vamos para a próxima imagem, por gentileza. Tá, então, como é que esse vírus chegou na gente? Então, isso tudo indica que a transmissão, o momento inicial da transmissão, aconteceu num mercado de animais vivos e frutos do mar na China. Né? É um mercado onde... Esse mercado está fechado, né? Só para as pessoas ficarem tranquilas. Esse mercado está fechado desde o dia 1º de janeiro. Então, é um mercado onde eram vendidos animais vivos, animais de todas as categorias que vocês possam imaginar, tanto animais domésticos como animais selvagens, em condições de higiene que não eram as mais adequadas. Então, aquilo fazia com que existisse uma possibilidade muito grande de contágio. Né? E a gente sabe todo mundo junto. Todo mundo junto, seres humanos, animais e animais entre si. Então, provavelmente houve transmissão de um animal para o outro e dali para o ser humano. Então, as pessoas falam muito da história da sopa de morcego, então provavelmente não teve a história da ingestão da sopa de morcego. Tudo indica, através dos exames do material genético desse vírus, que esse vírus pode até teve a sua origem primária em morcegos, mas ele passou por outra espécie de animal, por uma serpente. Tá? Então, talvez a ingestão de carne, né, ou o próprio contato com secreções possa ter feito com que os seres humanos ficassem infectados. Picada não. Picada não. Então foi o consumo, ou consumo de carne crua, da carne, ou as fezes. O próprio contato com secreções desses animais. Todos os primeiros casos que aconteceram na China, e isso começou a acontecer no final, em meados de dezembro, aconteceram em pessoas que frequentavam aquele mercado e depois, inicialmente, em pessoas que tinham contato com os frequentadores daquele mercado, e a partir daí esse vírus foi se disseminando. SARS e MERS não é a gripe aviária? Não é a gripe aviária. A gripe aviária, como o nome fala, é causada pelo vírus influenza. Tá? Mas é diferente do H1N1 ou do H3N2 que causa influenza em humano. A gripe aviária é causada por um outro vírus influenza. Perfeito. Próxima imagem. Aí são os sintomas, né? Então, o novo coronavírus, ele pode causar uma grande variedade de sintomas. Então, ele pode provocar desde quadros muito leves, né? Como um simples resfriado. Parece um resfriado, tá? E se comporta como, quer dizer, o indivíduo vai ficar bom em mais ou menos 3 ou 4 dias, em 5 dias no máximo, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de agravamento. Sabe nem que teve. Isso. E mais ou menos 20%, estima-se que 20 a 25% das pessoas que têm esse vírus podem ter uma forma mais grave do vírus, que é quando tem um comprometimento pulmonar. Então, o vírus pode provocar uma pneumonia. Em alguns casos, podem evoluir até um quadro mais grave de pneumonia, que é o que a gente chama de insuficiência respiratória, quando o pulmão
pulmão não consegue suprir, não consegue garantir a quantidade de oxigênio que a gente precisa para viver. Os casos de óbito foram por conta da insuficiência respiratória? Por conta da insuficiência respiratória. E uma coisa que é importante também a gente chamar a atenção, que a grande maioria, a maioria absoluta desses casos de óbitos aconteceram em pessoas idosas, né, que a gente já sabe que tem o sistema imunológico mais debilitado, tem um risco maior de ter infecções graves, ou em indivíduos que não eram idosos, mas que tinham alguma alteração no seu sistema imunológico, que tinham o que a gente chama de comorbidades ou doenças crônicas. Por exemplo? Diabéticos, pessoas com insuficiência renal crônica, pessoas que estavam recebendo algum tipo de medicamento que pode diminuir a imunidade, como quimioterapia. Tá? Ou corticoide, que são medicamentos que a gente sabe que diminui a imunidade e faz com que eles tenham um risco maior de ter formas graves, não só do coronavírus, mas de outras infecções também. Será que a gente tem outra imagem? Tem. Obrigada, hein, Lívia? Ah lá, o que é muito importante. Por enquanto, como é um vírus bastante novo, a gente não tem vacina e provavelmente ainda vai demorar, ainda pelo menos um ano, né? Na melhor das hipóteses, para a gente ter uma vacina. Tá. Nem existe um tratamento específico, quer dizer... É tudo muito novo, né, doutor Francisco? Né? Não existe nenhum medicamento, nenhuma droga antiviral que a gente possa dar para o paciente para fazer com que o tempo da duração da doença ou a intensidade dos sintomas seja mais leve. Então, o que é que existe? É o tratamento que a gente chama de suporte. Quer dizer, é aquela pessoa que está com febre, tomar remédio para febre, manter o indivíduo bem hidratado. Em algumas situações, quando tem comprometimento pulmonar, dar suplementação de oxigênio. Em algumas situações, a pessoa pode precisar ficar em internação em UTI, porque vai precisar de aparelho para ajudá-lo a respirar. Quer dizer, é dar o suporte para que ele se mantenha vivo enquanto o ciclo normal do vírus se completa. Os profissionais de saúde estão habilitados ou já têm conhecimento suficiente para saber se o diagnóstico é de uma gripe ou se são sintomas do coronavírus? Esse é uma grande dificuldade que a gente vai ter para tratar desse vírus, porque para diagnosticar esse vírus, do ponto de vista de sintomas, a gente não consegue fazer uma diferença baseado apenas na apresentação clínica, quer dizer, naquilo que o paciente está contando e naquilo que o médico ou o enfermeiro encontra no exame físico, se isso é um quadro respiratório causado pelo novo coronavírus ou se é um quadro respiratório causado por outro vírus. Um vírus sincicial respiratório ou mesmo um vírus influenza. Isso faz diferença? Isso faz diferença. Faz diferença por principalmente em dois campos. O primeiro é na necessidade ou não de você manter esse paciente isolado, afastado das outras pessoas, né? E o segundo é se você vai ter algum tipo de tratamento específico ou não. Porque a gente sabe, por exemplo, no caso do influenza, eu tenho uma medicação que eu posso oferecer para esse paciente, né, que é o oseltamivir, que é um remédio que, desde que iniciado precocemente, ele ajuda a combater os sintomas da gripe, fazendo com que o período de duração da doença seja mais curto e aquelas pessoas que têm um risco de ter uma doença mais grave tenham um melhor prognóstico, tenham menos chance de ter quadros graves. Então, nesse momento, como é que a gente vai conseguir diferenciar? Baseado principalmente naquilo que a gente chama de dados epidemiológicos. É saber se nesse momento, por exemplo, é considerado pelo Ministério da Saúde, caso suspeito, aqueles pacientes que tiveram contato, que vieram da China, né, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, ou que tiveram contato com alguém que veio da China e que tinha os sintomas, que era um caso suspeito ou um caso confirmado, e que tenha sintomas respiratórios. E aqui algumas formas de prevenção. Que vale para a vida toda, isso, né? Já que alguns a gente hábitos. Não tem, a palavra que estava me fugindo. Acho que são hábitos saudáveis, né? Lavar as mãos. Eles valem para proteger contra o coronavírus, mas valem para proteger contra os outros vírus respiratórios, né? Normalmente no mês de março a gente já começa a ter um aumento de circulação de vírus respiratórios. Então, isso daqui ele vai proteger não só contra o coronavírus, mas contra outras infecções. Especificamente contra o coronavírus, o que é que a gente tem disponível hoje? Vou faltar aquilo que a gente tinha começado a falar e acabou interrompendo. A quarentena, né? Então, quando a gente recebe pessoas que vêm da China,
a maioria dos países está implantando uma quarentena. O que é que significa a quarentena? Quarentena é um hábito que foi criado há centenas de anos atrás e que quando saíam de uma cidade para outra, pessoas que estavam doentes ou que tinham risco de estar doentes, essas pessoas ficavam isoladas, né, do contato com as outras pessoas até passar um período que era de 40 dias para que essas pessoas pudessem entrar no convívio social. Então, a quarentena do coronavírus, ela não é de 40 dias, apesar do nome, né? É uma quarentena de 14 dias, que é o período que se sabe que demora para aparecimento dos sintomas. É considerado como sendo o período máximo para aparecimento dos sintomas. Então, a maior parte dos países que está indo lá retirar os seus cidadãos na província, na cidade de Wuhan, né, que é onde está o epicentro dessa doença, tem optado por, quando traz essas pessoas para o seu país, mantê-las em um determinado local, onde elas ficam sob observação, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de sintoma. Por quê? Porque naqueles 14 dias pode ser que alguma delas apareça com algum sintoma. Quando eu faço a quarentena, eu reduzo a chance da doença se espalhar dentro do país. Então, uma das medidas, e provavelmente, se o Brasil optar realmente, como tudo indica, por ir lá retirar os brasileiros que estão em Wuhan, é bem possível, né, que seja proposta uma quarentena para esse grupo de brasileiros antes deles serem liberados para circular. É a mesma coisa que está sendo proposta para as pessoas que chegam de voos provenientes da China. Então, essas pessoas que vêm, elas recebem orientação dos agentes da Anvisa, da Vigilância Sanitária, nos aeroportos, para que fiquem em casa nesses primeiros 14 dias, para que evitem circulação. Então, só uma observação, Wuhan é onde havia o mercado. Isso. Tá. Agora, essas pessoas vão ficar em casa, então não pode ter contato com ninguém. O ideal é que elas não tenham contato, que elas não saiam, né? A grande dificuldade que a gente tem é que, para que isso aconteça, a gente precisa exclusivamente da boa vontade das pessoas. Elas precisam ser convencidas, né? Precisam de que isso é importante. De que isso é importante, não para protegê-las, mas para proteger a comunidade. É um ato altruísta, né? Sem dúvida. E que a gente não tem como contar com a força, como está acontecendo lá na China, de que o governo simplesmente impediu a ida e vinda, bloqueou, né, suspendeu o transporte aéreo, o transporte terrestre dentro da cidade. Isso seria inimaginável num país, né, com liberdades plenas como é o Brasil. Tudo na China impressiona, né? O hospital que eles construíram. Eles construíram em poucos dias, sem dúvida. Agora eu fiquei, hoje de manhã estava vendo o noticiário que na Austrália a quarentena vai ser feita numa ilha. Sim. A 1.500 quilômetros do continente. Parece coisa de filme, doutor Francisco? Provavelmente o fato de ser na ilha e dessa ilha estar a 1.500 quilômetros não vai fazer com que a população australiana fique mais protegida do que se essa ilha ficasse lá a 20 quilômetros da costa. Tal, né, eu estou só supondo, sim, tá? Sim, porque eu não conheço maiores detalhes, mas eu vi isso aí também. Provavelmente nessa ilha eles têm instalações adequadas para manter essas pessoas de uma forma confortável, né, de uma forma que elas possam ser atendidas. Os americanos, por exemplo, que vieram da China, eles estão numa base militar na Califórnia. Então eles estão em solo americano. Então eles não levaram esses americanos para o Havaí, por exemplo, ou para uma ilha. Então a questão da distância geográfica não é importante. O mais importante é a questão de você evitar o contato dessas pessoas, né, com pessoas saudáveis, né, para evitar o risco de transmissão. Pergunta sobre o coronavírus para o Dr. Francisco, começando agora. A primeira é do Jorge. Qual é o exame que detecta o coronavírus? Então, como é um vírus novo, a gente não tinha exames que detectassem especificamente esse vírus. Mas já foi desenvolvido um exame, esse exame já está disponível aqui no Brasil. Tá? Esse exame, por enquanto, é feito só em serviços de mais alta complexidade, porque é um exame que detecta o material genético do coronavírus, para dizer exatamente que é aquele coronavírus lá que a gente está procurando, e não um outro dos coronavírus mais comuns que podem infectar o ser humano. Então é um exame feito a partir, principalmente, de secreção respiratória, mas o coronavírus ele pode ser encontrado também no sangue ou pode ser encontrado nas fezes. Tá. Já existe? Já existe. Mais ou menos quanto custa? Esse exame está disponível normalmente em hospitais, ele custa
entre R$ 1.200 e R$ 1.500, tá? Mas ele está sendo feito na rede pública para aqueles pacientes que têm os critérios definidos segundo a recomendação do Ministério da Saúde de caso suspeito, tá? Então, todos esses casos suspeitos que a gente tem visto ou tem escutado aí na televisão, né? A gente sabe que foram, até agora no Brasil, 16 casos suspeitos. Sim. Então, para todos esses pacientes foi coletado material para ser feito esse exame. Até a semana passada, esse exame estava sendo feito apenas em um laboratório. A partir dessa semana, esse exame passa a ser feito em 3 laboratórios de referência aqui no Brasil, um dos quais aqui em São Paulo, que é o Instituto Adolfo Lutz. Então, a gente tem uma gratuitamente. Para quem tem a indicação. Para quem tem a indicação. Então, não adianta a pessoa chegar lá e falar, eu quero colher o exame do coronavírus. Não. Agora, acho que eu tenho um caso suspeito. Acho que tenho e quero fazer o exame, eu posso ir na rede pública, pagar esse valor e faço. Na rede privada? Perdão, na rede privada. Sim. Obrigada, doutor Francisco. Próxima. Roberta, já a previsão de quando surgirá vacina contra esse problema? Não, infelizmente a gente precisa primeiro conhecer melhor esse vírus aí, começar a trabalhar com as culturas do vírus para poder desenvolver uma vacina. Então, o desenvolvimento de uma vacina é um processo que demora, né, alguns meses. Então, a expectativa, né, de alguns estudiosos, de alguns cientistas que eu ouvi falar sobre isso, é de um ano e meio para a gente ter os primeiros testes de uma vacina específica contra o coronavírus. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil? Não, isso não é no Brasil. Tá. Mais uma. Mariana. Se uma pessoa contrair o vírus, quanto tempo demora para os sintomas aparecerem? Tá. Isso aí é o que a gente chama de período de incubação, né? O período entre o contato e o aparecimento dos sintomas. Então, esse período ele varia entre 2, então pode demorar só 2 dias para aparecer e podem demorar até 14 dias. Em média, né, a maior parte dos relatos de casos e de séries tem mostrado que demora em torno de 5 dias. Mas é importante a gente lembrar que pode demorar até 14 dias, por isso que o período da quarentena é de 14 dias. Passou desse tempo? Não vai aparecer mais. Mais uma. Daniela, quem tomou a vacina da gripe está protegido do coronavírus? Não, infelizmente não, né? Como eu falei anteriormente, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, e os coronavírus são vírus de famílias diferentes, não existe proteção cruzada entre a gripe, né, entre a vacina contra a gripe e o coronavírus. Então, mesmo quem tomou a vacina da gripe pode adoecer do coronavírus. Tá. Suelen, uma pessoa que apresente os sintomas, mas sem comprovação, terá que ficar em isolamento? E se for comprovada a doença, vai precisar de quarentena imediata? Tá. Então, acho que é importante a gente primeiro fazer uma diferenciação do que é o isolamento da quarentena. Boa. Então, o isolamento é quando a gente tem certeza que a pessoa tem a doença ou suspeita que ela possa ter a doença. Então, eu deixo essa pessoa isolada e esse isolamento pode ser dentro do hospital, né, ou pode ser em casa. A gente chama de isolamento domiciliar. A quarentena é para aquelas pessoas que têm risco, como aquelas pessoas que vieram de um país onde está tendo transmissão e que eu vou mantê-las isoladas até passado o período de incubação. Estão sob suspeita. Estão sob suspeita. Então, respondendo a pergunta especificamente, se o indivíduo aparece hoje com sintomas, então ele tem febre, está tossindo, tem falta de ar, viajou, chegou da China há 10 dias, principalmente qualquer lugar da China, mas principalmente se ele veio daquela província onde está localizada a cidade de Wuhan, que é onde a gente sabe que está concentrado o maior número de casos. Então ele, segundo o Ministério da Saúde, vai ser um caso suspeito. Eu vou coletar o exame, só que esse exame pode demorar até 7 dias para ficar pronto. Enquanto eu não tenho certeza desse resultado, essa pessoa vai ficar em isolamento, tá? Esse isolamento pode ser feito tanto no hospital, quanto pode ser feito domiciliar. Isso depende da condição clínica do paciente. Se o paciente estiver muito bem, ele pode ser mandado para casa, né, com orientação para ficar em casa. Todos os dias alguém do serviço de saúde vai ligar para a casa dele para saber como é que ele está. Ele vai ser orientado, caso tenha algum tipo de piora clínica, ele voltar para o serviço de saúde. Ou ele pode ficar dentro do hospital, até porque em algumas situações ele vai precisar de uma assistência médica específica para atender a necessidade dele. Vai precisar de oxigenoterapia ou vai precisar de tratamento em uma UTI. Tá. Daqui 6 meses ou até menos teremos as Olimpíadas no Japão. Então é muito importante que o mundo todo se organize, né? Sim, a gente precisa de uma resposta, é muito importante uma resposta imediata para tentar realmente
parar, interromper a transmissão desse vírus, desse novo coronavírus. Tem mais uma pergunta. Paula, nestes dias, ouvi falar bastante sobre a classificação de risco de uma doença no país. Como isso funciona e qual o risco do coronavírus no momento? Tá. Então a gente tem uma classificação, tanto uma classificação em nível mundial, que é aquela classificação feita pela Organização Mundial da Saúde, que fala de você pode estar ou não numa situação de emergência de saúde pública internacional, que foi aquilo que foi decretado na semana passada, né, na quinta-feira. E dentro do Brasil, o Ministério da Saúde também tem uma classificação que caracteriza 3 níveis, né? Um primeiro nível, que é um nível de alerta, um segundo nível, que é um nível de perigo imediato, e o terceiro nível, que é o nível de emergência de saúde pública de interesse nacional. Seria semelhante àquilo que foi decretado pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, só que aqui dentro. Sim. O que é que caracteriza a emergência? Quando começar a ter casos, se é que vai acontecer, mas se aparecerem os primeiros casos de transmissão aqui dentro do Brasil, provavelmente o Ministério vai decretar essa situação de emergência de saúde pública de interesse nacional. Isso foi feito, por exemplo, quando teve os casos de Zika vírus, né? Aquela síndrome congênita do Zika vírus. Por quê? O que é que isso daí significa? Significa que uma série de medidas passam a ser tomadas e, do ponto de vista do poder público, fica muito mais fácil manejar e conduzir tanto a investigação quanto os trabalhos de contenção da doença com muito menos cerceamentos por questões burocráticas, Sim. Né? Além da questão do alerta. Tá? Carnaval preocupa? O carnaval preocupa porque as pessoas ficam muito aglomeradas, ficam próximas. Muita gente? Muita gente. Né? Muito contato íntimo e prolongado, muito contato próximo, né? Então beijos e abraços, etc. Mas, por outro lado, o fato do carnaval, na grande maioria das cidades, ser comemorado em lugares abertos, né, diminui esse risco. Tá. Né? Mas, obviamente, a proximidade das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão juntas, que estão vizinhas ou que trocam secreções, que se beijam, né, vai propiciar um aumento desse risco. Então, a gente tem que ver como é que isso daí vai evoluir, se a gente vai ter casos, né, até a semana que antecede o carnaval, para a gente poder fazer uma avaliação mais apropriada se realmente o carnaval vai ser considerado risco e se algum tipo de medida específica vai precisar ser tomada ou não. Bom, independente de qualquer coisa, os hábitos saudáveis, né, foram destacados aqui. Não deixei o doutor Francisco respirar, né, doutor Francisco? Muito obrigada. Estava com muita curiosidade, muita gente também me perguntando. O doutor Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior é gerente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Sabará, o Hospital Sabará, supervisor médico do ambulatório do Instituto Emílio Ribas e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. O site do Sabará é hospitalinfantilsabará.org.br, hospitalinfantilsabará.org.br. As suas redes preferem não dar? Não. Tá bom. Doutor, muito obrigada. Pode abraçar, beijar essas coisas assim? Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Deu um show, doutor Francisco. Obrigada.